Oi gente, tudo bem? Essa é a segunda parte então dessa aula de economia, política e sociedade da Europa feudal, tá? Se você está chegando aqui caindo de paraquedas aí agora, bom dia, boa tarde, boa noite, mas tem uma primeira parte dessa aula aí para trás, então você precisa assistir ela e depois cair nessa aula, tá? No último vídeo eu falei da economia, falei da política, agora a gente fala de sociedade e cultura e finaliza o nosso rolê. Combinados? Então vamos lá. Sociedade. Vamos colocar aqui então a sociedade. Deixa eu sair da frente da sociedade, né? São só tópicos mesmo para a gente poder conversar. Na sociedade feudal, então, bem resumidamente, nós vamos pensar assim: é uma sociedade estamental. Isso tem que estar na tua cabeça. É uma sociedade feita de estamentos, ou seja, do jeito que tá, fica, tá? Uma sociedade estamental bem definida, uma estrutura muito rígida social. A gente fala que é uma sociedade que ela tem pouca mobilidade social, tá? Então vamos pensar nos grupos, depois a gente fala se é possível ou não essa mobilidade. Você tem um grupo nessa sociedade que é muito importante, que é o grupo ligado à igreja, que é o clero. Então se você estiver pensando numa pirâmide, no topo dessa pirâmide tem o clero. O clero são as pessoas ali, é o corpo burocrático, os funcionários ali da igreja, né? Então, da igreja católica nesse caso aqui. O clero, eles são conhecidos também como oratores. São aqueles que têm uma função específica de orar, de cuidar do espírito, de fazer a conexão com Deus, tá? Depois você tem um grupo dos nobres, a nobreza. Os nobres, a principal função dos nobres, né, com a atividade mais valorizada entre os nobres, não é o trabalho braçal, não. A atividade mais valorizada entre eles é a guerra, é a defesa, é ser guerreiro. Então, ser nobre é se dedicar ao combate, à guerra, à defesa, ser um guerreiro, né? Então a gente fala que os nobres são os belatores. Lembra de bélico, ó, belatores, ok? Oratores, clero, belatores, os nobres. E aí você tem o que dá quase 90% da sociedade, né? Mais ou menos, 80%, 90% da sociedade, os laboratores, que são os servos, os camponeses, a galera, a ralé, né? Então você tem os que oram, os que protegem, né, os que guerreiam, e os que trabalham, os laboratores. Então cada um desses grupos, né, desses três grupos, tem uma função muito específica dentro dessa sociedade. Por isso que a gente fala que é uma sociedade que ela tem pouca mobilidade social. Olha só, não é legal ou correto dizer que não tem mobilidade social dentro do feudalismo. Mas é muito difícil. É difícil você ter ali um servo, um camponês que vai ter ascensão na vida, né? E também assim, sei lá, hoje, né, vamos comparar quantas pessoas que são muito pobres hoje que você conhece que vão ficar ricas, né? Essa mobilidade ela é muito grande ou ela é restrita? Isso acontece muito, acontece pouco. Nessa época aqui é mais ou menos isso. Uma sociedade estamental, como modelo explicativo, serve para a gente poder pensar assim, quem legitima essa estrutura, isso é muito importante pensar, a Igreja Católica legitima essa estrutura com essas funções. Então a Igreja Católica vai dizer que aqui na Terra nós estamos meio que reproduzindo a ideia do céu. Aqui na Terra seria assim, ó, sabe aquela ideia de assim na Terra como no céu? Então seria mais ou menos assim. Você não tem lá a Santíssima Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Então o Pai seria aquele que detém o conhecimento, aquele que tem o saber, né? O Filho seria aquele que salva, né? Jesus, aquele que salva, e o Espírito Santo seria então aquele que faz as obras de Deus. Então o que sabe, o que salva e o que faz as obras. Então se você olhar essa estrutura estamental do feudalismo, ela representa um pouco isso, assim no Deus, tudo bem, mas assim no céu como na terra, porque a igreja é a que sabe, é a que detém o conhecimento, né? É a que cuida da alma, do espírito, é a que vai dizer o caminho para ir para o céu. É o Pai, faz a função dessa, né? Aí você tem os nobres, que são aqueles que nos salvam. O nobre ele tem a obrigação de lutar, de guerrear. Né? Essa era uma função dele dentro dessa sociedade. Então você tem o papel do filho ali, né? Aquele que salva, aquele que veio para salvar, aquele que protege. E aí os servos, né, coitados, eles são o Espírito Santo, porque é aquele que faz a obra, é aquele que põe a mão na massa. Né? Então essa mentalidade religiosa, que eu vou falar melhor já com a questão da cultura, ela justifica, eu estou falando dela agora porque ela justifica essa composição da sociedade feudal, tá bom? Então nós podemos dizer que é uma sociedade baseada num modelo e numa legitimação, numa crença, num modo de pensar do teocentrismo.
tá? Você tem uma questão religiosa determinando essa, ou pelo menos justificando, legitimando essa estrutura social dessa forma, tá? E aí, vamos pensar assim, nessa sociedade, você tem ainda, vamos pensar como é que funcionava o feudo, né? Já que nós estamos falando que cada um tem uma função e essas pessoas, né, essa galera morava no feudo, vamos pensar então como que funcionava um feudo. Lembra daquela aula de Roma, até que eu falei do colonato? Que os romanos foram encontrando uma solução ali para a falta da mão de obra, que era trazer pessoas para trabalhar em suas terras, num sistema de servidão, e em troca de trabalhar e estarem ali na terra dando uma parte da sua produção, essas pessoas receberiam proteção do dono da terra. Aqui no feudo está acontecendo isso. Então, se você tem lá a herança do comitatus, da fidelidade militar, aqui você tem a herança do colonato, que é uma herança romana. Funciona mais ou menos assim. O feudo pensa numa propriedade rural, então, como se fosse aí uma fazenda, uma espécie de fazenda, só para a gente entender. E aí divide esse feudo em 4 partes. Racha ele em 4 partes. Numa dessas partes, você tem um lugar que chama o manso senhorial. O manso senhorial é o que é o do senhor feudal. O senhor feudal é o nobre, é o dono da parada, ele é o dono daquela terra. Então você tem uma parte do feudo ali que é a parte dele. Esse manso senhorial são as terras do feudo que pertence àquela família de nobres, aquele nobre que é o dono da parada, beleza? Aí você tem uma outra terra que é o manso da igreja. A igreja, muito importante, ela também tem uma fração dessa terra, ela tem uma parte dessa terra. A igreja tem terra dentro desse feudo. Aí você tem o manso servil, que é uma parte do feudo onde ficam os servos. E curiosamente, não à toa, esse manso servil é a maior porção de terra do feudo. Aí você fala, não, então era legal, porque os caras... Não, é porque ali que vai ser produzido, ali que os caras vão ralar, ali que eles vão trabalhar. Então quanto mais terra, mais fodido eles estão. Então normalmente o manso senhorial era pequeno, porque você tinha basicamente a propriedade do nobre e algumas terras para plantar ali. Vocês vão entender que ele não precisa de tanta terra assim nesse manso daqui a pouco. Aí você tem o manso da igreja, aí você tem o manso, que é essa terra. O manso entende como terra, tá? Uma parte da terra. Que é o manso servil, que era o maior. E aí, normalmente, num feudo tem um manso comunal. Esse manso comunal normalmente era uma floresta, um lugar que tinha água, eram as terras comuns. Era um lugar que a galera poderia pegar lenha, caçar era destinado só aos nobres, né? Então, se você fosse um servo e tivesse lá e fosse caçar lá para comer uma carninha e tal, o nobre poderia te meter o fumo ali, te castigar por isso. Então, você tem algumas particularidades. Mas deu para entender. O feudo, então, essa propriedade rural, ele é dividido em 4 partes. A parte do senhor feudal, que é o nobre, a parte da igreja, a parte dos servos e a parte que é de todo mundo, onde tem água, onde tem floresta. Beleza? É de todo mundo, mas você sabe que tudo pertence ao nobre. Ok? Pois bem, cadê? Só um minutinho. Ainda estamos em sociedade aqui, tá? Estou tentando explicar essa sociedade estamental, falei do feudo e agora nós vamos ver como é que um feudo funcionava, principalmente para a galera que tinha que produzir, principalmente para os servos, né? Esse feudo ele funcionava com um sistema de servidão. Toma cuidado, porque a servidão ela é diferente da escravidão. Na escravidão, a pessoa, o dono, né, ele tem a propriedade sobre a vida da pessoa. Ele pode vender, inclusive, essa pessoa. Aqui não. O servo está preso na terra por uma série de relações que eu vou explicar agora. Ele está preso, ele praticamente não consegue sair dessa terra. Ele praticamente, assim, vira um escravo ali. Mas não é a mesma coisa, o conceito de servidão e o conceito de escravidão. Ele está trocando algumas coisas aqui com o senhor da terra, com o nobre, só que ele é a parte mais frágil desse processo, né? Então ele está sempre preso nessa terra. Os servos, então, eles têm uma relação assim de... Por que eles ficam nessa terra? Porque o mundo nesse momento, século 9, 10, 11, é um mundo perigoso, não tem Estado, não tem proteção, tem muitas ondas migratórias de vários povos vindo ali, da Ásia, a galera invadindo, pilhando as coisas e tal. Então um feudo era uma forma de se proteger dessa turma. Então se você estivesse num feudo ali como um servo, você trocava o seu trabalho, aquela vida dura que você vai ter ali, em troca de proteção. Porque pelo menos se esse lugar for invadido e tal, você tem a proteção ali do corpo, né, da sua família, que os nobres que estão ali vão te proteger, e você tem a proteção do espírito, a proteção da alma, porque ali você está também servindo a igreja, tá? Então, essa pessoa, esse servo ali, esse conjunto, né, de servos, eles estão morando
e trabalhando nesse feudo. A grande questão é que esses servos, né, nesse sistema de servidão, eles têm que pagar tipo alguns impostos. Não chama impostos, né, chama obrigações, né? São os direitos que um senhor feudal tem sobre aquelas pessoas. Então, ó, eu sou um senhor feudal, vocês são servos, vocês moram aqui na minha terra, eu tenho alguns direitos. E ninguém questionava esses direitos, até a igreja endossava, né, esses direitos. Então você tem uma espécie de impostos que devem ser pagos por aqueles que estão morando ali. Então eu vou descrever agora para vocês a vida de um servo dentro do sistema feudal, ainda falando de sociedade, pensando nessa servidão. Vamos trabalhar por semana, né? Você tem, que eram como eles dividiam as coisas normalmente para organizar a sociedade. Deixa eu ver quantos minutos nós estamos ali, vai dar tempo. A semana tem 7 dias, né? Assim como a nossa hoje. Só que um dia tem que ser de Deus. Então já perdeu um dia aí, você tem uma mentalidade muito religiosa. Então 6 dias são dedicados ao trabalho. Desses 6 dias que são dedicados ao trabalho, as obrigações do servo eram as seguintes. Eu vou falar alguns nomes agora, depois vocês pegam melhor no livro texto, mas se quiser ir anotando. A primeira obrigação que você tem é a seguinte, vamos chamar de corveia. A corveia é a quantidade de dias que você tem que trabalhar, não para você, nessa terra do manso servil, mas você tem que ir lá na terra do senhor da terra, do senhor feudal, trabalhar na terra dele. Normalmente eram 3 dias. Pode variar, tudo isso que eu vou falar para vocês podia variar. Dependia do feudo, dependia do senhor feudal, dependia da época, mas normalmente 3 dias. Então pensa bem, dos 6 dias da semana que você tem, 3 dias, ou seja, metade da tua semana você não pode trabalhar aqui na tua terra. Você tem que ir lá para a terra do senhor feudal e trabalhar para ele. Tudo que for produzido lá é dele, 100%. Mas quem faz esse trabalho é você, servo. Bacana, né? Legal. Reforma trabalhista neles. Pelo menos o servo poderia escolher se ele queria ou não queria fazer isso. Voltando. Outra obrigação que um servo tinha era a talha. Aí, ó, trabalhou 3 dias lá na terra do senhor, beleza? Na sua terra, nos outros 3 dias que você pode trabalhar, tudo que você produzisse na sua terra, você tinha que dar, em média, 1/3 para o senhor feudal. Então você ficou com 3 dias, deu 1/3 para o senhor feudal. Tá bacana a tua vida aí, né? Ele vem e toma 1/3 daquilo que você produziu. Afinal de contas, a terra é dele. Aí você tem que pagar também uma outra coisa que a gente chama de banalidades. As banalidades são assim, por exemplo, vamos imaginar que você é um servo e você na tua terra ali você plantou trigo. E, trigo é um alimento essencial, dá pra fazer pão, né, massa. Só que esse trigo você tem que moer, né, você tem que passar ele no forno, você tem que fazer um monte de coisa para fazer a farinha e tal. Então, talvez você precise de um moinho, você precisa de alguns animais, de alguns equipamentos um pouco mais sofisticados dentro dessa mentalidade ou desse mundo feudal. E normalmente isso estava lá na terra do senhor feudal, no manso dele, ou ele disponibilizava para os servos. Mas para usar isso você tinha que pagar uma banalidade. Então, por exemplo, você vai moer o trigo aqui no meu moinho, beleza, eu deixo, mas de cada 10 sacos que você moer, você tem que me dar 2. Então você tinha que pagar mais isso. Então você pagou lá trabalhando na terra dele, você pagou com uma parte aqui na sua terra. Então você pagou a corveia primeiro, depois pagou a talha, agora você está pagando as banalidades. Além disso, você ainda tem que pagar o dízimo. O dízimo, tem que pagar o dízimo vai para a igreja. Ou 10 ou 20%. Se for 20%, você tem que pagar o vintém, tá? Mas tem que pagar a parte da igreja. A igreja tem grana, porque todo mundo está pagando o dízimo. E em todos os lugares que tem, repara o seguinte, em todos os lugares que tem na Europa, todo lugar que a igreja está, ela tem terra. Então ela também é uma grande proprietária de terra, tá? Daqui a pouco a gente vai analisar a igreja separado. Além do dízimo, você tem que pagar um negócio que chama formariagem. Formariagem é assim, se alguém casar ali entre os servos, tem que pagar uma taxa para o senhor feudal, porque está mudando a família, juntando família, crescendo, é um novo tributo que você tem que pagar. E como se tudo isso não bastasse, você ainda tem mais coisa, né? A gente poderia falar do foro, por exemplo, né, que o pessoal pagava, o censo ou foro, que era tipo um aluguel da terra. Então vamos imaginar que tem uma parte do feudo que ninguém está plantando lá. Aí um servo vai e fala, eu vou arar aquela terra ali, vou começar a plantar ali, e eu pago tipo um aluguel da terra para o senhor feudal. Isso poderia pagar também. Mas vamos falar dos mais conhecidos. Aí tem um que é muito conhecido, que é a mão morta. Ou seja, na sua família, se morreu alguém, seu pai morreu, aí o senhor feudal tem o direito de receber um tributo porque a mão dele não vai mais trabalhar. Então ele tem direito de ser ressarcido por essa mão que morreu.
Legal a vida de servo aí, né? Mas era só ele se esforçar que ele virava um rei nessa época aí, virava um nobre importante. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Aí, ó, ainda, só pra gente poder fechar aqui a ideia da sociedade, né? Como que era essa vida no feudo e tal. Cada um tem uma função. A função do servo aí é trabalhar. A galera aceitava muito bem isso? Não, sempre. Nem sempre, né? Tinha revolta? Tinha, muitas. As pessoas conseguiam pagar todos esses tributos? Não. Muitos, quase sempre estavam endividados. Então por isso que ele está preso à terra. Ele pode sair da terra se ele quiser? Pode, desde que ele pague a dívida dele. Como a vida dele é muito difícil, vocês estão percebendo aqui, ele quase nunca conseguia pagar a dívida dele. Então se ele não paga a dívida, ele não pode sair daqui. Mas daqui a pouco as cidades vão começar a ganhar importância, o comércio vai começar a aparecer, e aí algumas opções vão surgir na vida dessas pessoas. Mas por enquanto não. Por enquanto eles têm que ficar aí e trabalhar. É lógico. Fora da lei era um mundo perigoso, um mundo difícil, né? Então você tinha pouca mobilidade, tanto das pessoas irem para os lugares, quanto mobilidade social. Essa é a vida do feudo, portanto, tá? Agora você pensa assim, ô César, mas, tipo assim, como é que mantém isso? Por que a galera, né? Eu já querendo fazer o rolo, né? Por que a galera, então, num feudo, olhando para tudo isso, meio injusto, né? Não sei, depende, né? Se você é o nobre, se é o servo. Mas pensa com a cabeça do servo. Como é que... Você falou que os caras eram tipo 80%, 90% da sociedade. Como é que os caras aceitam isso? O que mantém... Ainda estou em sociedade aqui, ó. O que mantém a sociedade funcionando? O que dá coesão para isso? Como é que se segura? É isso que eu quero dizer. Como é que segura essa galera? Sabe como é que segura essa galera? Aqui, ó. Na cabeça. Aí a gente vai para a última parte aqui, que é a questão da cultura. É na cabeça que a gente segura isso. Aí a igreja vai ter um papel fundamental. Então, na sua anotação aí, nós estamos em cultura. Como é que segura essa estrutura? Como é que mantém isso? Para isso, a gente tem que entender o jeito de pensar dessa galera. Anota aí, ou depois veja lá no livro texto, sobre um negócio que a gente chama, um conceito, né, de esse feudalismo aqui a gente pode analisar culturalmente como feudo clerical. Quando eu falo clerical, você lembra do quê? Clero, igreja, né? Então um feudo ele funcionava muito em função da religiosidade, as crenças, as artes, os hábitos, a sociedade, o imaginário, o ritmo de vida das pessoas, a mentalidade, né, para usar um conceito aí da nova história, a mentalidade das pessoas funcionava muito em função de uma mentalidade ligada à questão religiosa. Por isso que a gente fala de feudo clerical. Então, só para a gente introduzir essa cultura, que depois a gente vai continuar falando dela, a cultura feudal ela é muito ligada à questão da religiosidade. Isso é um traço forte, a ideia do teocentrismo. E qual religião, César? O cristianismo. E quem pratica essa religião? Qual é a igreja do cristianismo, então, no feudalismo? A igreja católica. Eu falei para vocês em outro momento, na aula anterior, que a igreja católica é a instituição mais poderosa, mais influente da Idade Média. A própria igreja católica tem as suas estruturas, né? Ai, minha cachorra tossindo, é a Chica. A própria igreja católica tem as suas estruturas. Dentro, a igreja não é uma coisa só. Lá dentro você tem o alto clero, o baixo clero, a igreja se envolve ali com as questões políticas, né? Daqui a pouco vai ter briga por conta desse poder temporal dos monarcas e o poder secular da igreja, ela vai se intrometer em assuntos políticos, ela é muito, muito poderosa. Mas pensa bem, a igreja tem um poder nessa sociedade, porque como todo mundo tem a religiosidade como um traço forte da cultura, a maior preocupação das pessoas, se você conversasse com alguém nesse momento da história, a maior preocupação das pessoas era ir para o céu ou para o inferno. E o caminho disso é dado pela igreja. O respeito à igreja, a ideia de respeitar essa estrutura que a igreja defende, que a igreja prega, como a palavra de Deus e os dogmas da igreja, esse é o caminho para você ir para o céu. Então a igreja tem um poder fantástico dentro dessa sociedade, né? A igreja cria o medo, né? Todo mundo tinha medo de ir para o inferno. A igreja une as pessoas. Então é isso que faz com que as pessoas segurem na cabeça a vontade de destruir essa estrutura social, pelo menos por enquanto. Daqui a pouco vai começar a fazer água, vai dar treta aí, mas isso a gente deixa para depois. Olha uma coisa interessante. Nesse espalhamento da igreja pela Europa, mano, no século X, vamos pôr assim, a Igreja Católica ela é dona de praticamente 40% das terras da Europa. Em todo lugar que tem uma expansão de um povo tal, católico, um feudo, não sei o que, um reino, um império, né,
no decorrer aí da história, a Igreja Católica vai lá e ela tem propriedade, ela ganha um feudo, ela ganha propriedade ali. E aí ela tem mais o dízimo. Então ela vira uma grande proprietária de terra, cara. E mais, né, assim, aqui não tem nada a ver com a questão religiosa e fé de cada um. Mas a ideia do celibato é uma sacada fantástica da igreja. Por quê? Imagina o seguinte, cada lugar que a igreja tem terra, você tem uma pessoa ali do clero, que é a mais influente, que é responsável por aquela terra. Imagina se esse cara casa e depois você tem a questão da herança ali e tal. Então olha que sacada. Esse cara não pode casar. Aqui eu tô falando de história, não de fé, pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus, não tô falando de fé. Esse cara, o padre, ele casa, né, o bispo, sei lá. Aí ele tem um monte de filho. Aí ó, ele tem um feudo ali, a propriedade, não sei o que e tal. Cara, a hora que ele morrer vai dar uma treta desgraçada para a igreja administrar tudo isso. Como é que resolve isso? Sem herdeiro. Quando uma pessoa morre, então, na liderança de uma terra, quem herda aquela terra? Aquela terra pertence à instituição Igreja Católica. E ela é a maior proprietária de terra da Europa nesse momento, né? Então você tem a questão do dízimo também, que fortalece bastante o caixa da igreja, a cultura letrada, ou seja, o monopólio do conhecimento letrado, que texto pode ser lido, que texto não pode, o que pode e o que não pode fazer. A igreja vai começar a perseguir as pessoas, os hereges, né? A Inquisição, proibindo certas práticas, proibindo de ler alguns textos, defendendo alguns dogmas católicos, né? Algumas ideias que não podem ser questionadas, porque a igreja é o canal de comunicação de Deus com as pessoas, né? A igreja vai começar a perseguir muitas pessoas, a igreja começa a fazer guerra, que eles chamam de guerra santa. Vamos lá retomar a Terra Santa que está na mão dos infiéis. E aí na próxima aula agora a gente vai falar das cruzadas e tal, mas isso é um próximo capítulo, né? E só para fechar aqui, já estou terminando, mas uma curiosidade, né? Essa mentalidade religiosa como principal traço aí inicial dessa cultura medieval, depois a gente vai falar da cidade, da cultura popular e tal, nas próximas aulas. Mas para ficar aqui, só uma curiosidade sobre as mulheres, né? É interessante ver as mulheres nessa cultura medieval. Obviamente, nós temos aí vários exemplos. O que eu quero dizer é o seguinte, sabe quando a gente fala servo, camponês e tal, a gente quase, eu não sei se isso é senso comum, só meu, mas quase nunca você imagina as mulheres nesse processo. Isso dá esse médio chato pra caramba pras meninas, porque é sempre a história do homem. E até quando você pensa na pessoa pobre, naquele que tá se ferrando ali, você lembra só quase do homem. Aí a mulher fica como um papel coadjuvante, secundário. E não é, cara. As mulheres estão no mesmo rolê. E aliás, você tem exemplos aí de rainhas, imperatrizes, né, mulheres poderosas. Mas uma coisa que é importante, já que eu tô falando da religião, olha que interessante. Nessa Idade Média, principalmente aqui no feudalismo, que a Igreja Católica cria, né, ou apresenta uma imagem da mulher que vai ser usada por muito tempo, que é a imagem da mulher ali, da Eva, né? A Eva da Bíblia, associada à fraqueza, associada à tentação, né? E aí você vai justificando o papel da mulher na própria sociedade, já que a religião está legitimando tudo isso. Tá bom? Vai associando a mulher ao pecado, né? À traição, o que mais que eu falei agora há pouco? Ao pecado, à fragilidade, à fraqueza, né? Tudo vai associando a mulher a essa figura lá da Eva bíblica. Isso é importante porque isso vai legitimando como a estrutura social vai sendo montada aí pelos homens e tal. Beleza? Lembrando que a estrutura religiosa, ela tem algumas mulheres, algumas até importantes, mas assim, basicamente a estrutura do clero formada por homens. Beleza, povo? O que nós vimos hoje, então, aqui? Só para a gente poder fechar o pacote. Nós estamos falando, então, sobre a economia, sociedade e política. Aí eu acrescentei cultura também. Sobre esse mundo feudal na Europa. Cuidado, porque não é a Idade Média do mundo inteiro. Isso não está acontecendo em todos os lugares. Falei para vocês que é do século IX ao século XI. Ali onde, basicamente, é a França. Tá? Então, um pedaço da Europa. A gente entendeu o conceito do feudalismo a partir de um cenário que eu apresentei para vocês, como é que era a vida e como que eles se organizavam na economia. Basicamente, não é legal falar que não tem comércio ou dinheiro, mas a economia é principalmente ruralizada, o feudo é a principal unidade de produção dessa economia, a política é fragmentada, entre os nobres há a ideia de suzerania e vassalagem, né? Entre eles, uma troca, uma aliança, uma fidelidade militar, principalmente entre eles, trocando benefícios e auxílios.
Falamos da sociedade, né, uma sociedade estamental, com 3 grupos bem definidos, cada um com uma função específica. Olhamos como que funciona um feudo, como é que estava a vida de um servo lá dentro do feudo. E por último agora, nós começamos a falar de cultura, dessa cultura clerical que anda junto com o feudalismo, né, da igreja como uma instituição poderosa, moldando também o jeito de pensar da galera, tá bom? Faça uma boa leitura, com calma, uma leitura atenta do seu livro-texto. E se precisar de alguma coisa, tiver alguma dúvida, manda mensagem, vamos caminhando aí que tamo junto, beleza? Até a próxima, valeu!